Amém? Está falando assim: e ele, tornando ao sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele, e tirando-o à parte dentre a multidão, pôs-lhe, louvado seja Deus, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Retrocedendo agora mais uma vez, versículo 34, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, isto é, abre-te. Louvado seja Deus. Pode se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu confesso que estar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, para mim é motivo de muita honra, né? Estar na presença do Senhor, estar falando do amor de Deus. E se tem algo que eu gosto de falar, de fazer, é a obra do Senhor Jesus Cristo. Eu entendo que eu já ministrei alguma vez aqui na igreja da irmã, né? Faz um pouquinho de tempo, né? Mas estamos aqui novamente para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então eu estou aqui assumindo o púlpito, a tribuna, não estou com uma luva de boxe na mão, não estou, ou seja, vindo usado pela carne e nem pelo sangue, mas pelo Espírito Santo de Deus, para falar uma palavra para o seu coração. É bem verdade que a palavra de Deus mostra que os tempos estão findando. A palavra de Deus fala que se Deus não abreviasse os dias, nem os escolhidos seriam salvos, né? Então não é essa feita que Jesus ele quer falar, ou seja, sobre esse texto na nossa vida, nós vamos deixar o Espírito Santo de Deus falar sobre a nossa vida. E para falar de um dos milagres de Jesus, é interessante a gente retroceder, porque a palavra de Deus fala que Jesus Cristo, ele nasceu numa manjedoura, foi envolvido em panos, porque não havia lugar para ele nas pensões, nas hospedarias. Eu posso conjecturar quando a Maria estava sentindo as dores de parto, José, seu marido, ou seja, antecioso, ele bateu em porta, nas pensões, nas estalagens, perguntando: tem lugar para Jesus nascer na sua casa? Minha esposa estava na luz, Jesus ele quer nascer na sua casa. Tem lugar? Alguém olhava para Jesus e falava: olha, para José e falava: olha, para Jesus não tem, porque a casa está cheia, tem muita coisa aí para a gente, ou seja, resolver, então aqui não tem lugar. Então assim José bateu numa porta, bateu em outra, para que Jesus nascesse, mas ninguém quis, ou seja, que Jesus, ou seja, nascesse na casa dele. Mas a Bíblia fala que ele nasceu numa manjedoura e foi envolvido em panos, ou seja, porque não havia lugar para ele nas pensões, nas estalagens. E a Bíblia fala que após o nascimento de Jesus, a Bíblia fala que ele foi batizado. Depois que ele foi batizado, a Bíblia fala que ele apareceu pregando o Evangelho. A Bíblia fala que ele pregou da seguinte maneira: o povo que estava sentado em treva, uma grande luz raiou. E desde então Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E a Bíblia fala que em seguida, no livro de Mateus, capítulo 6, Jesus ele forma uma igreja na face da terra. A Bíblia fala que Jesus ele começa a chamar discípulos para que eles venham, ou seja, trabalhar na seara. Um era pescador, um era cobrador de impostos, e assim Jesus ele forma uma igreja, e após ele formar uma igreja chamada 12 discípulos, ele começa a caminhar. A Bíblia fala que Jesus, começando a caminhar, ele entra na casa de uma mulher, ou seja, conhecida por sogra de Pedro, e a Bíblia fala que ele toca, louvado seja Deus, assim nas suas mãos, ora por ela, e a sua enfermidade vai embora. O que ela tinha foi embora. Hoje também não é diferente na sua vida. Se você acreditar que Jesus se faz presente aqui, ele pode curar todo tipo de enfermidade que você se encontrar. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia fala que principiou os milagres de Jesus nas bodas de Caná. A Bíblia fala que Jesus agora foi convidado para um casamento de um jovem, ou seja, de um homem
uma mulher que agora ia iniciar uma vida de casado. E a Bíblia fala que eles chegaram até Jesus e falaram: Jesus, nós vamos casar e o senhor está convidado para participar, ou seja, do nosso casamento. E a Bíblia fala que Jesus, e assim ele foi, e falou: o senhor pode vir, e pode vir os discípulos do senhor também. E a Bíblia fala que Jesus agora participou daquele casamento, e agora Jesus participando daquele casamento, acabou-se o vinho. E quando acaba o vinho, louvado seja Deus, que representava a alegria naquele tempo, muitas pessoas já começam a entender, para a gente trazer para o dia de hoje, quando você vai numa festa, de repente não tem uma situação agradável, de repente não tem um bolo gostoso, uma carne gostosa, uma carne não está muito boa, tem gente que sai falando e reclama: poxa, eu podia estar em um lugar melhor, mas enfim, eu vim aqui, e certamente assim também não era diferente naquele tempo. As pessoas falavam: esse casamento não vai dar certo porque acabou o vinho. Mas agora a mãe de Jesus, a Maria, chega até Jesus e falou: Senhor, acabou o vinho. Jesus olha para ela e fala: mulher, o que eu tenho contigo? Aí não é chegada a minha hora. A Bíblia fala que Jesus pediu para que o servente enchesse as talhas até em cima, e a Bíblia fala que ele pediu para que desse, ou seja, a água, para que os mestres de sala provassem. E a Bíblia fala que assim Jesus, ele transformou a água em vinho, trazendo para o dia de hoje o Evangelho transformador de Cristo Jesus se faz presente na sua vida. Olha para você, aonde você se encontrava outra hora, aonde que Jesus te colocou hoje, para que o nome dele venha a ser glorificado. A Bíblia fala: vós sois o sol da terra e a luz do mundo. Não se esconde, aleluia, não se esconde uma candeia debaixo dos montes, ou seja, debaixo das mesas, mas se põe em cima da mesa para que dá luz, e todos que sejam que estão na casa, ou seja, resplandeceja aquela luz. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que Jesus, ele fazendo muitos sinais, prodígio, milagre, muitas pessoas trazendo agora até Jesus para que ele pusesse as mãos sobre ela. A palavra de Deus fala que os demônios eram expelidos, as pessoas que tinham enfermidade eram saradas, as pessoas que chegavam até Jesus com muito tipo de dificuldade recebiam cura. Eu trago na memória no momento, ali numa certa feita, que uma pessoa que se encontrava encamada, ela se encontrava paralítica, não podia andar, e a Bíblia fala que tinha 4 amigos, entraram em concordância: vamos trazer aquele rapaz que é paralítico até Jesus. E a Bíblia fala que assim eles fizeram, mas quando chegaram a casa se encontrava cheia, e não puderam chegar de princípio até Jesus. Mas alguém, aleluia, com uma fé, alguém pronto, aleluia, a trabalhar na obra, falou: vamos fazer o seguinte, eu subo no monte, você sobe no telhado. E assim fizeram, levantaram aquele rapaz para cima, abrindo o telhado no lugar correspondente aonde Jesus se encontrava, e a Bíblia fala que Jesus assim curou aquele jovem da sua enfermidade na presença de todos. É importante nós começar a compreender a vontade de Deus essa noite, porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é perfeita e agradável para a sua vida. Louvado seja Deus. E a Bíblia conta que Jesus, depois de ministrar bastante a palavra, curar muitas pessoas, e começa a conversar com os discípulos e falar: a quem pensais que é o Filho do Homem? Um respondeu: Elias, outro Moisés, e outro um dos profetas. E perguntou para Pedro: e você, Pedro, e que você acha que é o Filho do Homem? Pedro respondeu: você é o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. A Bíblia fala que, louvado seja Deus, que Jesus respondeu: bem-aventurado tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou foi o Espírito Santo de Deus e não a carne. E a Bíblia fala que Jesus, aleluia, conversando com os discípulos, falou para que ele não divulgasse esse dito. E a palavra de Deus é tão interessante que mais para frente, nesse mesmo respaldo da palavra de Deus, qual nós lemos agora, Jesus, ele expulsa o demônio de um surdo e um mudo. E quando ele expulsa o demônio de um surdo e um mudo, de uma tal forma, um dos fariseus, um que se encontrava ali, falou que ele expulsa o demônio pelos príncipes dos demônios, pelo Beelzebul. E a Bíblia fala que Jesus, ele começou explicando: olha, se eu expulso os demônios pelos demônios, o reino das trevas não subsistiria. Mas se eu expulso os demônios
pelo dedo de Deus, convenientemente é chegar até vós o reino do céu. A Bíblia fala que Jesus falou mais que toda a casa dividida, ela não subsistiria. Se Satanás expulsa Satanás, seu reino não vai subsistir. E com esse texto, com essa parte da palavra que Deus dá para mim e para a sua vida, nos entender no dia de hoje, a Bíblia fala, assim como o irmão trouxe presente a palavra de Deus, como mãe suave, é que os irmãos vivem em união. Hoje nós devemos entender, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer a vontade de Deus. Quem está, aleluia, no mesmo propósito, na mesma comunhão, ele discerne todas as coisas. A Bíblia fala que o servo, o homem e a mulher de Deus, ele discerne todas as coisas e não é discernido. A Bíblia fala que todo pecado, Jesus disse, seria perdoado. Todo pecado, todo tipo de pecado, blasfemo contra o homem será perdoado. Mas quando o Espírito Santo de Deus não será perdoado nessa vida e nem na vindoura. O que Deus quer falar comigo e com você nessa noite? Aqui que eu quero começar a ministrar a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo, aleluia, que a palavra de Deus está se cumprindo. A Bíblia fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E eu comecei, aleluia, a estudar referente a essa situação. Eu comecei a entender, aleluia, que uma casa dividida não subsistiria. O que nós temos que entender? A Bíblia fala que os confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia fala que uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. A Bíblia fala que aquele que na igreja de Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A Bíblia fala que um povo sem um desejo de conhecer o Senhor, ele não vai ter intimidade com Deus. Nós temos que estar, aleluia, dentro da palavra de Deus, enquadrado perfeitamente nela, porque a palavra de Deus mostra para mim e para você, aleluia, que nós temos que entender que nós estamos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. O nosso nome se encontra no livro da vida. E muitas das vezes as adversidades que batem na minha, na sua porta, aleluia, que é a impossibilidade de nós compreender que Deus, ele tem um êxito na nossa vida. Ele tem um milagre, ele tem uma porta aberta para mim e para você. Eu estudando referente à situação, aleluia, que está acontecendo na vida da igreja, eu vejo que muitas pessoas começam no caminho de Deus. Ela começa trilhando no caminho da bênção, ela começa na graça. Mas muitas das vezes, depois que ela sai dessa igreja, depois que ela começa a estudar, depois que ela começa a trabalhar, depois que ela começa a fazer uma faculdade, ela acaba entrando em deliberação. Ela esquece de onde que ela veio. Ela esquece que ela nasceu no Espírito Santo de Deus. Ela esquece das coisas de Deus e acaba entrando em apostasia. Ela acaba entrando na roda dos escarnecedores. Ela acaba esquecendo que a palavra de Deus fala que bem-aventurado. Mais do que feliz é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, pois será como a árvore plantada à beira de riacho. Meus irmãos, eu posso conjecturar no livro de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade vos, e conhecereis a verdade vos libertará. Muitos irmãos nossos, meu, seu, ele começou, aleluia, congregando aqui. Ele passou na igreja. Ele veio aqui, pediu para que a porta se abrisse. Ele veio aqui, aleluia, pediu um milagre de Deus, pediu uma provisão para a sua vida social, profissional. Mas quando Deus abriu a porta, ele foi recrutado e não voltou mais para a casa do Pai. Ele não conseguiu voltar mais para a igreja, porque na onde ele foi trabalhar, era só ele que era crente. Era só ela que tinha aceitado Jesus. Agora desviou. Agora foi cativo aquele que você foi vencido. João 8,34. Você se torna escravo dele. Eu estou pregando o evangelho que eu estou vivendo. Muitas pessoas não estão entendendo, mas muitas portas estão sendo, aleluia, fonte de maldição. A Bíblia fala que, aleluia, a bênção do Senhor enriquece com ela, ou seja, traz alegria. Mas o salário do ímpio é um saquetel furado. Eu já vou entrar nessa palavra aqui. Louvado seja Deus.
Mas o que Deus quer falar hoje, que muitas pessoas estão cativas no serviçatório por aí, serviço alheios. O emprego que ela adquiriu está impedindo ela de congregar. O emprego que ele adquiriu está impedindo de colocar a mão no arado, está impedindo de fazer o ídolo do Senhor, está impedindo de pregar o evangelho para os pobres, está tendo impedimento. Essa gagueira, esse ouvido que ouve a palavra de Deus, é encontrado no livro de Marcos capítulo 3, aonde que fala também Mateus da parábola do semeador, que o ouvido não entende. A Bíblia fala que o Deus desse século, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória do evangelho de Cristo Jesus. Jesus, aleluia, ele fez muitos milagres. Aqui ele está falando de uma situação que Jesus ele foi chamado à parte. Esse rapaz, ele falava dificilmente, era gago e não ouvia nada. E a Bíblia fala que Jesus ele tirou ele à parte, ou seja, teve um particular. Pedro foi repreendido por Jesus, porque Pedro chamou Jesus no particular. Jesus ele pregando a palavra ao Filho do Homem, é importado que seja morto pelos anciãos, pelos escribas, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Quem crê assim? Mas no terceiro dia Jesus vai ressuscitar. Mas no terceiro dia Jesus vai ressuscitar. Pedro entendendo somente das coisas terrenas. A Bíblia fala se nós pensarmos somente nas coisas terrenas na face da terra, somos mais miseráveis dentre os homens. Pedro agora chama Jesus à parte. Fala, Senhor, esse negócio que o Senhor está falando vai se matar, não faça isso. Que isso, o Senhor está junto com nós. Aí Jesus olhou para Pedro e falou assim: aparta de mim, Satanás, porque só compreende as coisas terrenas. A palavra de Deus fala assim: o fruto do justo é a árvore vida, e aquele que ganha a alma para Jesus sábio é. Mas se estáis crucificado com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está. A palavra de Deus ensina para mim, para você, que nós não devemos ajuntar tesouro na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem corrói, mas devemos ajuntar tesouro no céu. A palavra de Deus fala: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus é esse que trabalha para aqueles que neles esperam. Se esperamos em Cristo Jesus, pode ter certeza que a palavra de Deus não volta vazia, mas faz o que apraz e prospera naquilo que foi designado. A Bíblia diz que a promessa é essa: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A Bíblia fala que Deus toma caminho na tormenta, na tempestade, no propósito de abençoar, no propósito de ajudar. Deus, Ele não vai deixar, aleluia, você, ou seja, ser envergonhado e nem confundido. O propósito é buscar Ele primeiramente e o reino do céu. E com isso eu começo a entender referente à palavra de Deus, ao outro texto que a gente estamos, aleluia, explanando, falando qual Jesus está dando para nós falar. Agora esse rapaz que era surdo e mudo, Jesus ele trouxe um lugar à parte, trouxe separado. A Bíblia fala que Jesus, aleluia, colocou saliva na boca e colocou no ouvido dele, e a Bíblia fala que ele voltou a ouvir novamente. A Bíblia fala que ele começou a falar perfeitamente. A Bíblia fala que ele começou a entregar o recado de Deus, aleluia, sem rasura. Ele começou a falar a verdade, ele começou a pregar, ele começou a anunciar: arrependa enquanto é tempo, buscai o Senhor, aleluia, enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Por esses dias atrás, Deus fez um arrebatamento de espírito comigo. Ele me levou até o inferno e mostrou muitas pessoas ali gritando: socorro, deixa eu sair, Jesus. Socorro, deixa eu sair, Jesus. E eu falava: deixa eu ver, Jesus, deixa eu ver. E ele não permitia. Eu entendo por ele não ter espiritualidade suficiente. Talvez eu não ia ficar bem de mente, mas as pessoas estavam gritando. E a palavra de Deus vem falando para mim e para você que os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações
que se esquece de Deus. A palavra de Deus fala assim para mim e para você hoje: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição, e são muitos que entram por ela. Jesus disse: eu sou a porta, quem entra por mim salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Eu sou o bom pastor, o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Nós temos que compreender, assim como o homem glutão que não cansa de se alimentar, o inferno está de boca aberta para receber as pessoas que dessa sepultura descrente, além que não crê no Evangelho. Irmão, está na hora de levantar o estandarte da paz. Está na hora, aleluia, de vestir a camisa do líder de Jesus, de pregar o Evangelho do arrependimento. O importante é que você prega a palavra dentro e fora de dentro. Sofra a aflição do evangelista, cumpra teu ministério, porque Jesus está voltando buscar um povo zeloso, obediente de boas obras. A palavra de Deus fala: nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. A Bíblia fala que Jesus vai falar naquele grande dia: tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, era estrangeiro e não me hospedaste, estive nu e não me vestiste, estive enfermo e não foste me ver, estive na prisão e não foste me visitar. Portanto, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas, Senhor, quando nós o fizemos para um dos seus pequeninos, porque nós somos dignos de tal situação, porque você leu a Bíblia, mas não pregou a Bíblia. Você veio na escola dominical, mas não quis evangelizar ninguém. Você não quis liberar o perdão para ninguém. Você não quis pregar o arrependimento com medo da retaliação. Nós temos que anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos que entender a diferença entre quem serve e quem não serve, o justo e o ímpio. Aleluia. A Bíblia fala que Jesus está voltando. A palavra de Deus fala que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ou vai estar no campo, ou será tomado, ou será deixado. Você pode estar na faculdade, você pode estar no ônibus, você pode estar varrendo, você pode estar lavando o banheiro, você pode estar onde estiver. O Espírito Santo de Deus vai vir te buscar. A igreja vai ser arrebatada. Aleluia, você não vai ficar com aqueles que vão sofrer a tribulação. Porque você está entrando pela porta. A palavra de Deus fala assim: aprender pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu entendo que esse rapaz, eu vou voltar aqui dentro desse texto, ele não podia ouvir. Ele não podia ouvir. Aí depois que ele passou a ouvir, ele falou: a pregação tem que ser dessa maneira. Se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende. Talvez você não entenda, irmão. Eu pago minha conta em dia, eu trabalho, eu coloco o mantimento cotidiano dentro de casa. Aqui nós tratamos no espiritual e no físico também. A Bíblia fala que os devedores, que os caloteiros não herdarão o reino do céu. Os maldizentes, os blasfemos, a Bíblia fala mais toda palavra precipitada que o homem pronunciar perante a sua língua, ele terá que dar conta perante o tribunal de Cristo Jesus. E hoje Jesus está falando para mim e para você: tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber. Eu não entendi direito. Tive fome, não me deste comer. A responsabilidade de alimentar essa região, espiritualmente falando, é da igreja, dos cultos ar livre, das cruzadas evangelísticas, dos milagres. Muitas das vezes nós, aleluia, desmembramos a palavra de Deus. A Bíblia fala que meu povo perece por falta de conhecimento, Jesus disse. E uma certa feita, a Bíblia fala que Jesus, ele chega na casa de Marta e Maria,
E ali Jesus começa a ministrar a palavra de Deus. E ele, é interessante que os crentes perianos, eles entendiam a palavra e glorificavam, e exaltavam a Deus, porque ele entendia que vinha de Deus. E o que aconteceu? Jesus, ele conversando sobre a palavra de Deus com a Maria. Agora a Marta, ela começa, ou seja, se preocupar com as coisas terrenas. Ela começa a se preocupar com a faxina. Ela começa a se preocupar com tudo. E ainda assim ela se preocupou tanto que ela quis questionar a obra. Ela quis colocar um contexto na obra. E uma certa feita, Jesus pregando a palavra de Deus, aí alguém chegou para Jesus: Senhor, lá fora da sua mãe, sua irmã, seu irmão, eles estão lá fora chamando o Senhor. Sua família está lá fora, Jesus, louvado seja Deus. Aí a Bíblia fala que Jesus falou assim: meus familiares são esses aqui, ó. Os meus familiares são aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. A palavra de Deus fala assim: não que a palavra de Deus tenha faltado. Nem todos que estão em Israel são, nem todos que estão na igreja são crentes. Nem todos que estão na igreja querem obedecer a palavra de Deus. Nem todos que estão na igreja querem batizar. Nem todos querem renunciar. A Bíblia fala que Jesus, falando sobre acerca da dificuldade de servir Jesus, alguém chegou para Jesus e falou: mestre, seguir-te-ei por onde queres que fores, que andares. Aí Jesus, falando sobre acerca da dificuldade, falando: olha, as raposas têm covis, os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem lugar onde inclinar a cabeça. Eu estou tentando expressar, para que os irmãos entendam perfeitamente. Quando você encher o vaso mais e mais, Deus, ele vai falar, assim como ele falou para Nicodemos: o vento sopra onde quer que vá. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Jesus, ele falou: ide e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então a responsabilidade, quando Jesus ele coloca na mão da igreja, não é uma responsabilidade vã. Eu e você, nós não vai ficar na inércia. A Bíblia fala que toda obra que nós fazer para Deus, ela vai ser provada no fogo. Se porventura tiver um detrimento, da obra será reprovado, mas o tal será salvo. Então tudo será feito para a honra, para a glória de Deus. Mas os que estiverem na direita, irmão, do lado de Deus, o que Deus vai falar? Vinde, bendito meu Pai. Ele está no gozo preparado para você desde a fundação do século. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, tive nu e me vestiste, tive enfermo e foste ver, estive na prisão e foste me visitar. É tempo de desmembrar nossa vontade para fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala que com o profeta Joel, que Deus levantou para que ele pregasse para o povo voltar a fazer a obra de Deus. Porque o templo naquela época era de madeira e estava se deteriorando, ou seja, estava acabando com tudo. Alguém olhou e falou: quer saber? Eu vou cuidar da minha vida social, eu vou cuidar da minha vida. Esse negócio de congregar para depois, de fazer visita também não é muito importante. Quer saber de uma coisa? A igreja não dá lucro, não enche o bolso de ninguém, louvado seja Deus. Cada um voltou para sua casa. Aí Deus levanta um profeta pequeno ali, e ele começa a falar que a glória dessa última casa seria maior do que a primeira. Aquele que viu a glória de Deus na primeira glória, ele vai ver a glória de Deus maior do que a primeira. Deus está voltando. Faça a obra de Deus, irmã. Ainda que o acusador esteja contra a sua vida, ele tem uma palavra para você. A Bíblia fala que tentará acusação contra o escolhido de Deus, é Deus que o justifica. A Bíblia fala mais: se Deus é por nós, pode fazer a obra de Deus, que maior que estão conosco do que eles que estão no mundo. E esse rapaz, ele começou a falar perfeitamente. Eu entendo quando ele ia evangelizar. Irmão, quando eu fui para a igreja, foi numa desvantagem de um irmão da igreja. Ele era gago. Oh, glória, Deus está trazendo um gago aqui. Ele era gago, ele ia evangelizar e o povo tirava sarro dele. E Deus já tinha quebrantado meu coração com as coisas de Deus. E eu sentava com 1, 2, 3, um monte de colega do meu lado. E de repente um colega meu falou para mim: Rodrigo, você está virando crente. Estou virando crente, rapaz. Eu falei assim para ele:
Você está virando crente, que virando crente? É que você só está falando de Deus para nós. Deus ele trabalhou no meu coração de uma forma essa que me fez estar presente aqui. Não, a palavra de Deus fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, até ser dia perfeito. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro e guarda esta palavra, esta profecia, e tem o direito de entrar pela porta. Louvado seja Deus. Jesus ele tem uma porta aberta aqui para a igreja, e essa porta aberta ela está na perfeita comunhão. Esse êxtata, esse abre-te, essa porta já está aberta na sua vida, irmão. O importante é você ter a presença na sua vida e que possamos compreender que Jesus Cristo ele conta comigo, com você. Qual foi o propósito desse rapaz ouvir? Qual foi o propósito de Deus deixar ele falando perfeitamente? Eu olhei para um amigo meu chamado Renan, ele ia evangelizar, só que ele gaguejava. Ele gaguejava, os outros já falavam mais que ele e não deixava ele falar. E eu fiquei chateado com a situação. Quer saber? Eu quero ser crente. Eu falei, eu quero ser crente. Eu levantei a mão, aceitei Jesus como único ser salvador da minha alma e saí falando de Deus para todo mundo. E não ficou uma pessoa, aleluia, sem evangelizar na onde eu me encontrava, sabe? E eu, com isso que eu posso falar para a igreja, irmão, nós temos saúde, nós temos fé, nós temos Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa veia. Aonde que nós estivermos, nós somos homens e mulheres de Deus. Então, portanto, vamos fazer a vontade de Deus, porque essa mensagem que Deus coloca para me ministrar na vida da igreja é para pregar. Se ele começou a falar perfeitamente, é para ele anunciar a palavra de Deus. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus fala assim: mas se não parar de clamar, até as pedras clamarão. Jesus ele conta com a igreja lavada e remida com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que todo momento seja alva as vossas vestes e não faltam azeite sobre a vossa cabeça. A Marta ela foi exortada, porque ela falou: Senhor, você não importa que Maria veio me ajudar? Só eu que estou fazendo a faxina, só eu que estou cuidando dos deveres que eu mexo. Jesus falou: Marta, Marta, vejo que estás fadigado com muitas coisas e uma só é necessária. A palavra de Deus fala: buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou liberar uma palavra de fé para a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Irmão, quando você busca Deus, não se preocupa com mais nada, porque Deus ele há de prover todas as coisas. Como pai, a Bíblia fala: já nem esqueceste da argumentação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, porque o Senhor corrige e disciplina todos quanto amam. Se suportai a correção, Deus vos tratará como filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas estáis sem disciplina, quais todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Nem todo mundo é filho de Deus. Todo mundo fala que quer ir para o céu, mas pergunta assim: todo mundo vai morar no céu? Então tem que ser pregada a palavra de Deus. Amém, igreja? Eu não quero estender mais, que até aqui Deus deu graça para que eu falasse dessa palavra. Quero agradecer primeiramente a Deus, a pastora, por chamar eu para estar ministrando a palavra de Deus. Antes que eu entregasse também esse microfone, é importante a gente falar para que o nome de Deus venha a ser glorificado, porque a gente tem que pregar o que a gente vive. Por esses tempos atrás eu estava trabalhando na farmácia. E eu entrava, o horário que eu entrava, meio-dia, e saía 8h20 da noite.